Você assistiu o final de Attack on Titan e viu o estrondo parar, os amigos de Eren o confrontarem e os titãs desaparecerem? O Eren tá dentro da boca dele! Pessoal, eu vou precisar de ajuda! Eren! Mas o público realmente entendeu o que aconteceu? Por que Eren fez o que fez e, o mais importante, o que aquela cena final significa para o destino da humanidade? E neste vídeo vamos analisar a verdade por trás do final, desmistificando então o plano de Eren, analisando então as diferenças entre o mangá e o anime. Mas antes, se você é novo, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha e ative também as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do meu canal Pulso Nerd. Meu nome é Márcio Roberto e seja muito bem-vindo. Para que a gente possa entender esse final, é necessário que a gente revisite a jornada de Eren. O personagem ele não se torna um vilão da noite para o dia. A sua jornada ela foi uma lenta e dolorosa transformação, impulsionada por um desejo obsessivo pela liberdade. Inicialmente, o ódio do personagem era direcionado aos titãs que o aprisionavam e destruíram também a sua cidade. O seu maior sonho era ver o mundo além das muralhas. Contudo, após a revelação do porão e as descobertas do mundo exterior, o ódio de Eren então se expande dos titãs para o resto da humanidade. Ele percebe então que a verdadeira prisão não são as muralhas, mas a própria natureza da guerra e do ódio humano. O fim revela que a motivação de Eren não é simplesmente altruísta, um sacrifício para salvar os amigos, mas também profundamente egoísta. A narrativa de Hajime Isayama, o autor da obra, demonstra que Eren é um personagem falho emocionalmente e irracional, cujas ações não foram ditadas simplesmente pelo destino. A conversa de Eren com Armin nos caminhos é um espelho da sua conversa com Reiner em Marley, naquela ocasião onde ele confronta Reiner, negando então que ele seja uma vítima de Marley, forçando então a confrontar a sua responsabilidade pelos seus pecados. No fim da história, Armin tenta justificar as ações de Eren como um sacrifício heróico, porém Eren chora e admite que não sabe o que fez, além de uma compulsão irracional por aquela paisagem de destruição que ele tinha visto em seus sonhos. Essa é a manifestação de um desejo egoísta e falho. A obra sugere que Eren, ao longo da história, se tornou o seu próprio Reiner. Ele tenta dar a Armin a mesma saída que deu a Reiner, mas no fundo ele sabe que as suas ações não foram ditadas simplesmente pelo destino, mas pelo seu próprio desejo de não ser livre e de seguir um caminho de destruição. O fim não o canoniza como um mártir, mas o canoniza como uma figura trágica e cheia de falhas, cujas ações foram o resultado de um ciclo de ódio ao qual ele mesmo se submete. A recepção inicial do fim do mangá foi mista e, em muitos casos, polarizadora. A equipe do estúdio, com a colaboração do próprio autor, implementou mudanças significativas para dar aquela refinada na mensagem final. Essas alterações não são apenas correções, mas uma indicação que o próprio Isayama continuou então a aperfeiçoar sua visão da obra. A versão do anime, no entanto, pode ser definida como a versão final e definitiva da história. As alterações finais, como o mar de sangue nas conversas de Eren e Armin, tornam então a cena mais impactante e direta, contrastando com o chão de pegadas do mangá. Mais do que correções, essas mudanças mostram uma transformação direta de Isayama para tornar a ambiguidade moral mais explícita e reforçar também a mensagem do ciclo de ódio, que pode ter sido perdida na versão original do mangá. O fato do autor ter colaborado para as alterações sugere então que ele percebeu que algumas coisas poderiam ter sido melhores comunicados para nós fãs. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, considere a sua inscrição no canal. Bora lá para continuar. O fim de Attack on Titan, ele não é uma história de heróis e vilões, mas uma parábola sobre o ciclo de violência e a falha inerente da humanidade. A obra, ela utiliza de simbolismos para transmitir então a sua mensagem, comparando o poder destrutivo do estrondo a um holocausto nuclear, com a morte indiscriminada de inocentes e de culpados. E embora Eren tenha conseguido libertar os seus amigos e de fato acabar com o poder dos titãs, essa vitória é apenas temporária. A cena pós-créditos é o clima filosófico dessa obra. Ela mostra a ilha Paradis se transformando em uma metrópole futurista, que eventualmente é destruída por uma guerra. A árvore que Mikasa enterra a cabeça de Eren cresce exponencialmente, transformando em uma réplica da árvore que concedeu os poderes de Titã a Ymir há cerca de 2000 anos. O desfecho mostra a cena então de um garoto e seu cachorro
se aproximando da árvore e entrando em uma fenda, espelhando então a cena de Ymir e mostrando também que um novo ciclo se iniciará. A verdadeira luta da humanidade não foi contra os titãs, mas contra a sua própria natureza. O ciclo de ódio, ele não se extingue com os poderes dos titãs, ele apenas muda de forma. A árvore, fonte de toda a matéria orgânica e do poder dos titãs, simboliza essa repetição. O fim é um lembrete sombrio de que, mesmo em um mundo sem monstros, os humanos encontrarão uma nova forma de se destruírem. A história então ela não termina, ela se reinicia ciclo após ciclo, transmitindo então a mensagem que a busca pela liberdade e a luta contra o conflito são perpétuas. A paz ela é sempre frágil e temporária. A chave para o fim da maldição dos titãs não foi o estrondo de Eren, mas o ato de Mikasa, que em última instância libertou Ymir. Ymir, ela não era uma rainha ou uma deusa, mas uma escrava que após obter os poderes do titã fundador, foi aprisionada por um amor obsessivo pelo rei Fritz. Ymir, presa nos caminhos, estava buscando a coragem de alguém que a amasse profundamente, mas que tivesse também a força de vontade para matar esse amor por um bem maior. A decisão de Mikasa de matar Eren é a ação que Ymir estava esperando. Ymir, ela estava presa em um ciclo de servidão. A sua liberdade ela não era sobre poder ou vingança, mas sobre um sacrifício final. Ao testemunhar Mikasa matando a pessoa que ela mais amava, Ymir percebe então que o amor verdadeiro pode coexistir com a verdade e também o sacrifício, algo que ela, em sua servidão, jamais conseguiu entender. O fim dos titãs não é o resultado de uma batalha épica, mas a resolução de um drama pessoal e psicológico. A história de Ataque dos Titãs ela se resolve em um nível pessoal e também emocional, e não em um nível geopolítico. A solução para o maior problema do mundo não foi um plano militar, mas um ato de sacrifício e amor. Mikasa é a chave final da história, e não Eren ou Armin, destacando então que a verdadeira libertação não veio da violência, mas a decisão de um rompimento com um apego tóxico. Boa viagem, Eren. O final de Ataque dos Titãs é uma história complexa e multifacetada. É sobre o sacrifício de Eren e Mikasa, sobre a libertação emocional de Ymir e, acima de tudo, uma reflexão sobre a natureza cíclica da guerra e do ódio, mostrando que, mesmo com o fim dos titãs, a humanidade continua condenada a repetir os seus erros. A obra ela sugere que a luta pela liberdade é perpétua e que a esperança reside na capacidade de cada indivíduo de confrontar então os seus próprios demônios e fazer sacrifícios por um bem maior, assim como Mikasa fez. E você, o que achou desse final? Escreva aí embaixo nos comentários, vamos interagir por lá. Se você chegou até o final, muito obrigado. Novamente, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative as notificações e aqui na tela final estarei deixando outros 2 vídeos. E eu espero que você goste de um deles. Nos vemos lá. Meu nome é Márcio Roberto, esse é o Pulso Nerd e até uma próxima. Valeu, fui!